Um filme bem agradável e que tem um elenco e uma produção de peso, mas nós precisamos ressaltar algumas coisas desse filme aqui, inclusive uma delas em específico, você precisa estar em alerta e ter cuidado para não se prejudicar na sua vida amorosa, tá? Então assista esse vídeo até o final, porque está bem interessante. Vamos falar sobre o filme O Amor Não Tira Férias, que está disponível agora na Netflix. Roda a vinheta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você não nos conhece, eu sou Marisson Fraga, do site O Poder da Cura Emocional. Nós temos esse canal no YouTube, onde nós falamos sobre o funcionamento da mente humana e falamos também sobre questões emocionais, tá? Então eu te peço para aproveitar e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações, porque aqui no nosso canal nós falamos também, fazemos também avaliações de filmes, né? Só que existe um detalhe aí, nós não temos a pretensão aqui de fazer avaliações de filmes do ponto de vista técnico, do ponto de vista cinematográfico, não é isso que você vai encontrar aqui. O que você vai encontrar basicamente é o seguinte, nós assistimos o filme e trazemos aqui para discutir o funcionamento da mente humana e, consequentemente, nós sempre acabamos caindo aí nas questões emocionais, porque são dois assuntos que estão muito interligados. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o filme O Amor Não Tira Férias. É um filme que eu quero dar destaque, inclusive, para o Hans Zimmer, né, que é o responsável pela trilha sonora desse filme aí, uma trilha sonora, inclusive, muito boa. E o Hans Zimmer, ele tem uma experiência absurda nessa questão de cinema, né, em compor trilhas sonoras. É um compositor alemão muito bem conceituado aí. Se você pegar, por exemplo, as trilhas sonoras do Hans Zimmer, você vai ver que ele tem uma experiência incrível, não só em filmes, mas também em outras trilhas sonoras de desenhos, por exemplo. Mas vamos lá, falar sobre a questão do filme, você já deve ter assistido, inclusive se você não assistiu, eu faço um alerta de spoiler agora, porque a gente vai precisar falar sobre algumas questões interessantes aqui do filme. Então, se você não assistiu o filme, você pode você pode salvar, aqui embaixo tem um botão de salvar, você pode salvar e depois você volta aqui para poder assistir a nossa avaliação, tá certo? Mas vamos lá. Aqui a gente precisa considerar basicamente o seguinte, uma questão interessante que nós podemos falar sobre o funcionamento da mente humana é que como foi saudável para Amanda e a Iris, para que elas, quando elas trocaram de casa, isso foi muito saudável para a recuperação emocional daquele período de luto, de fim de relacionamento. Apesar de ter sido uma fuga, isso me chama também um pouco a atenção, mas é bem saudável porque a nossa mente ela acaba associando determinados lugares a determinados significados e muitas vezes em um período de fim de relacionamento isso é muito negativo, né, para a pessoa. Então você fazer uma viagem no fim de relacionamento ajuda você a se recuperar emocionalmente, principalmente porque vai trocar o ambiente, né? O ambiente vai ser trocado e você não vai fazer aquela determinada associação, apesar de que muito provavelmente quando você voltar para o ambiente anterior, sendo ele a sua casa, como é a questão do filme, você possivelmente vai relembrar, se você não se resolveu emocionalmente, você vai relembrar de situações que você vivenciou ali com seu ex, né? Naquele ambiente. Então, assim, é preciso ter muito cuidado com isso. É um ponto positivo desse filme, porque para as pessoas se recuperarem emocionalmente de um fim de relacionamento, sim, fazer uma viagem faz muito bem, trocar de ambiente faz muito bem, isso deixa a pessoa mais motivada, isso melhora a autoestima da pessoa, consequentemente a questão da segurança, porém, uma hora a pessoa vai ter que voltar e vai ter que se deparar com aquele mesmo ambiente, com aquele mesmo cenário, e aquele cenário vai ter sim um significado, né? Um significado de fazer você lembrar do seu ex e tal. Então tem uma questão que a gente precisa observar aí, mas enfim, eu achei bem interessante, eu nunca tinha visto isso, as pessoas trocam de casa, né? Faz, como eles chamam lá, um intercâmbio de casas, eu achei isso bem interessante. A Iris é uma inglesa e a Amanda, né? Amanda na verdade é interpretada pela Cameron Diaz e a Iris é interpretada pela Kate Winslet, que eu tenho uma tendência absurda em chamar de Rose e você já entendeu por quê. Outro ponto que a gente deve chamar atenção aqui é que a Amanda não consegue chorar, né? Isso é bem interessante, isso fica evidente logo no início do filme. A Amanda tem uma dificuldade de chorar. O perfil dessas duas mulheres é o seguinte, são mulheres extremamente feridas,
porém elas reagem um pouco diferente, né? Elas são submetidas a um mesmo estímulo e reagem de forma diferente. Inclusive, isso é o princípio da psicologia, né? Isso é o princípio da psicologia, uma máxima da psicologia, que dois seres humanos reagem de forma diferente ao mesmo estímulo, ou seja, as duas estavam passando pelo final de relacionamento e as duas reagiram de forma diferente. Muitas brigas que nós temos é justamente porque nós não conseguimos entender que as pessoas reagem diferentes ao mesmo estímulo. Isso é bem complicado, sabe? É bem complicado, até para a pessoa que sabe desse princípio, é complicado para você compreender, porque você sempre fica com a sensação de que a outra pessoa deveria ter reagido dessa forma e tal. Então é bem complicado isso aí. Afinal de contas, as relações humanas são complicadas mesmo. Nós temos dificuldades, né, em falar sobre nossos sentimentos. Não deveria ser assim, mas de regra geral, modo geral, é assim que acontece. Então é bem complicado você lidar com os seres humanos, porque são duas pessoas que têm visões de mundos completamente diferentes. No caso da Amanda, ela não consegue chorar, isso me chama a atenção, porque isso, na verdade, é uma característica bem peculiar, né? A pessoa que geralmente não consegue chorar, ela é muito ferida, porém ela não consegue chorar, é como se ela fizesse o esforço para chorar, mas não conseguisse mais. Isso tem muito a ver também com as crenças, né? Algumas delas enraizadas de forma inconsciente na questão do que significa o choro, por exemplo, né? Então, existem pessoas que, por exemplo, homens, muitos homens escutaram, cresceram, pelo menos os homens da minha geração e até de uma geração anterior, né, os homens mais velhos do que eu, eles cresceram com a mentalidade, porque se repetia muito isso em casa, pelos educadores, pela hierarquia emocional, se repetia muito a frase: homem não chora, engole esse choro, isso é coisa de homem fraco. E aí isso é um problema muito grave, porque a pessoa cresce com essa crença de forma inconsciente, e numa situação como essa, quando essa pessoa precisa extravasar, não consegue extravasar, não consegue colocar para fora esses sentimentos, e aí vai ter problemas sérios. Inclusive, comprovadamente, algumas pesquisas já identificaram que as pessoas que não choram, por exemplo, têm mais problemas na pressão arterial, tem mais problemas, inclusive até oculares, né? Tem problemas coronários. Então, o choro, na verdade, ele traz um benefício muito grande para o ser humano, e pessoas que não conseguem chorar precisam de um acompanhamento terapêutico, ou seja, de um acompanhamento profissional, para entender o porquê que tem essa trava no mecanismo do choro. Quais são as crenças enraizadas, o que é que tem no inconsciente dessa pessoa para que ela consiga bloquear o próprio choro, né? Ela não consiga, de fato, colocar isso para fora. Isso é muito negativo. A Amanda tinha isso aqui, tá? Outra questão interessante que nós podemos ressaltar, e aqui é que eu quero chamar a atenção, é preciso você ter muito cuidado com isso, é basicamente o seguinte: olha só, elas iniciaram um relacionamento, tanto a Amanda quanto a Iris iniciaram um relacionamento imediatamente após o término do relacionamento anterior. Isso é um problema gravíssimo, sabe? Isso é um problema gravíssimo. Quando eu estava assistindo esse filme, eu falei: olha só, eu preciso falar sobre isso no vídeo. Preciso falar sobre isso por quê? Porque quem reproduz esse tipo de comportamento, ou seja, quem inicia um relacionamento antes de terminar o anterior, porque o relacionamento, eu não sei se você já percebeu, mas ele não termina quando vocês dizem, quando ambos combinam e entram num acordo de que o relacionamento terminou. Naquele momento vai iniciar um processo de término, mas é um processo. Emocionalmente, as duas pessoas ainda estão interligadas. Então você tem que dar um tempo para que você não faça o que a psicanálise considera, por exemplo, como transferência, né? Você transferir, por exemplo, uma insegurança causada pela outra pessoa, você transferir para o novo relacionamento. Isso gera muito problema. E talvez você esteja se perguntando assim: ok, mas quanto tempo eu devo ficar até iniciar? Quanto tempo eu devo ficar sozinha, né, solteira ou solteiro, antes de iniciar o próximo relacionamento? Depende de você, depende se você perdoou outra pessoa, depende se você realmente se desligou emocionalmente. Para algumas pessoas é um período bem rápido, bem tranquilo, né? Mas para outras pessoas é bem complicado, porque elas não sabem exatamente como ressignificar essas experiências negativas. Depende do quão traumático foi o final do relacionamento, depende do seu equilíbrio emocional, depende de muita coisa. Então, cada ser humano tem um período aí
específico, e esse período varia de acordo com o seu estado emocional. Talvez quando você era adolescente, você se recuperava emocionalmente com mais facilidade de um fim de relacionamento do que hoje em dia, que você já está muito machucado ou machucada. Então, isso varia ao longo do tempo, né? Cada ser humano tem que respeitar os seus sentimentos, porque se você inicia um relacionamento para esquecer o anterior, você inicia um relacionamento ainda com vínculo emocional com a pessoa que estava próxima de você antes. E o que vai acontecer é o processo de transferência, né? O conceito psicanalítico freudiano. E esse processo de transferência, muitas vezes, aqui nesse filme especificamente, eu poderia dizer que a Iris, ela vai desconfiar demais do novo parceiro dela. Isso é muito evidente, né? Porque é uma menina muito ferida que passou 3 anos ali tentando ser digamos assim, tentando ser a mulher principal de um cara que deixava ela como segunda opção. Então ela se colocou numa situação que já me deixa evidente que ela já tinha uma baixa autoestima, e essa experiência acabou piorando essa autoestima dela. Então ela chega muito ferida para esse novo relacionamento e, consequentemente, ali é aquela história, né? Aquela história e viveram felizes para sempre. Isso é um problema sério, porque a nossa geração, as mulheres da nossa geração, acabaram se assistindo, na verdade, a muitos filmes da Disney, e esses filmes, eles traziam esse conceito do casamento, da união, do amor, que é completamente diferente da vida real. Esse conto de fadas não existe na vida real. Então, hoje, existem várias mulheres da minha faixa etária que acreditam realmente, que sonham inocentemente por causa dessa visão de mundo que foi criada pelos filmes, pelos desenhos que elas assistiram da Disney. Então elas acham que elas vão encontrar o príncipe encantado e de certa forma elas acabam casando com um sapo, e depois elas percebem que aquele cara é um sapo, e elas acham ainda que vão encontrar o príncipe encantado. Então elas se separam daquele sapo e depois escolhem um sapo, muitas vezes até pior. O fato é o seguinte, existem mulheres hoje que, por causa de filmes, por causa de desenhos da Disney, acreditam que ainda vão encontrar o príncipe encantado, só que não perceberam ainda que só tem sapo, tá? E que ela vai ter que aprender a conviver com aquele sapo ali, essa que é a verdade. O que a gente pode considerar nesse sentido? O que a gente pode considerar é que, nesse filme daí, ele termina justamente nessa fase do "e viveram felizes para sempre", só que não. Hashtag só que não. É muito óbvio que você perceba, se você for construindo o que aconteceu na vida deles, né, hipoteticamente falando, depois do final do filme, é que a Iris provavelmente se tornou uma mulher completamente obsessiva, ciumenta, porque ela viveu experiências que maltrataram demais a autoestima dela, derrubaram demais a autoestima, minaram a autoestima dela. A mesma coisa, possivelmente, acontece com o outro relacionamento da Amanda, que a Amanda já era complicada, uma pessoa que já não consegue chorar mais, porque tem dificuldades, provavelmente, em mostrar sua vulnerabilidade, até por causa da posição social dela. Então você percebe que são duas mulheres ali complicadas, e o filme não fala sobre isso, tá? Duas mulheres extremamente feridas, duas mulheres que têm autoestima bem complicadas. E no início do filme você vê que a Amanda, ela entra num processo sabotador. Tudo bem que ela foi traída ali, tá? Então ela decidiu interromper o relacionamento. Ok, tudo certo, não tem nenhum problema com isso. Mas o ex-namorado dela fala uma frase interessante quando ele diz assim: você acaba prejudicando todos os seus relacionamentos e tal. E ela não parece rebater essa ideia, não. Ela parece concordar com essa ideia aí. Então, a princípio, eu imagino aqui, hipoteticamente falando, né, porque estamos tratando de uma ficção aqui, mas trazendo um pouco mais para a vida real, os dois relacionamentos que você viu no final do relacionamento e que possivelmente você chorou ali completamente emocionada ou até mesmo emocionado, são relacionamentos que tiveram muitos problemas por causa das feridas. E principalmente as pessoas envolvidas, as mulheres envolvidas, não se permitiram serem curadas do relacionamento anterior, e possivelmente elas fizeram esse processo psicanalítico, esse movimento psicanalítico que é da transferência, o conceito trazido por Freud, tá? Então, espero que você tenha entendido a nossa avaliação aqui. Na nossa avaliação, a gente não fala nem mal do filme, nem bem do filme. Nós pegamos aquele case e vamos fazer uma avaliação
do ponto de vista do funcionamento da mente humana. Às vezes a gente fala sobre neurociência, às vezes nós falamos sobre psicologia, até mesmo psiquiatria, às vezes nós falamos sobre psicanálise. Então, se você gostou da nossa avaliação, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações, porque amanhã tem vídeo novo e é de filme. Forte abraço e até o próximo vídeo.